vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias do livro de Números. Números, capítulo 16, do verso 46 em diante. Números 16, do verso 46 em diante. Números 16, 46, assim nos diz. E Moisés disse a Arão: pega o teu incensário, acende-o com o fogo do altar, coloca o incenso nele, leva-o depressa à comunidade e faz expiação por eles, pois uma grande indignação saiu do Senhor, a praga já começou. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado, entre o povo. Então, colocando o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. Ele ficou de pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram pela praga foram 14.700, sem contar os que haviam morrido por causa de Coré. Depois disso, Arão voltou a Moisés na entrada da tenda da revelação, pois a praga havia cessado. Capítulo 17, os primeiros versos. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que apresentem uma vara de cada casa paterna, uma de cada líder, serão 12 varas, segundo suas tribos. Escreve o nome de cada um sobre sua vara. Escreve o nome de Arão sobre a vara de Levi, porque cada vara corresponde a um líder da casa de seus pais. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos por esta palavra, meu Deus, que nos orienta, meu Deus, a sermos pacientes, a sermos perseverantes em santificação, para sermos perseverantes diante da prova, diante das tuas ordenanças, daquilo que a tua palavra requer de nós. Nós já estamos santificados pela palavra. Ó Santo Espírito, nos dá poder para perseverar e vivenciarmos a tua palavra, obedecermos às tuas palavras. Senhor Jesus Cristo, capacita o nosso ministério para que o Senhor venha se alegrar com as nossas vidas, para que sejamos no local onde o Senhor se alegra em habitar. Senhor Jesus Cristo, repele agora com fogo do teu Espírito Santo toda indignação, toda murmuração, em nome do Senhor Jesus. Visita as inquietações, Pai, de todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Senhor Jesus Cristo, que possamos ser como o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a suportar. Que possamos, meu Deus, ser aquele a quem tu afirmas do céu: tu és o meu servo amado, em quem eu me alegro. Ó Senhor Jesus Cristo, dá-nos força para te obedecer e servir e glorificar o Senhor Jesus em nossos corpos. Com o fogo do Santo Espírito, repele, afasta os inimigos da tua igreja e da mensagem cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim glorificamos o Deus Altíssimo, Senhor Jesus Cristo, o Santo Espírito. Quão terrível é a rebelião, e como começam as rebeliões, das inquietações humanas. As rebeliões começam das inquietações humanas. As pessoas muitas vezes estão muito insatisfeitas com o que são, com o que estão exercendo, com aquilo que fazem. Encontramos inquietações no ambiente familiar, inquietações, murmurações, questionamentos, perplexidade dentro das famílias, no ambiente de trabalho, dentro das igrejas. Em muitos lugares podemos encontrar esta condição na vida das pessoas. Estas inquietações, quando fomentadas em intensidade pelo diabo, podem fomentar rebeliões, sedições, cismas, separações. Podemos constatar isso dentro
da história do povo de Israel, a rebelião começa lá no Éden, ou melhor dizendo, começa até antes, num período indeterminado da eternidade. Vemos que uma criatura da ordem dos querubins se rebelou, se infiltrou entre as hierarquias angelicais e ali promoveu uma sedição, uma rebelião, tentando ser igual ao seu Criador, o Senhor Jesus Cristo. Lúcifer, com a terça parte dos anjos do céu, foi derribada. Sua rebelião foi derribada. Deus nem saiu do trono, deu ordem ao arcanjo Miguel que conduzisse as tropas celestiais contra a grande serpente, que é a mesma que enganou e que fomentou uma rebelião na terra. Está lá em Apocalipse capítulo 12, o dragão, a serpente, que enganou Adão, que enganou Eva e instaurou sobre a terra a rebelião. Então temos que estar atentos que a rebelião, ela de certa forma, ela é visível dentro de muitas igrejas. Muitas vezes grandes denominações crescem a tal ponto em quantidade e ali às vezes surge entre a liderança, as pessoas às vezes contestam a liderança que comanda uma igreja e surgem braços ali, cantões ali, locais onde alguns que aderem àquele pensamento contrário a algo que está sendo pregado, a algo que está sendo realizado dentro da igreja, e surgem dali outras denominações. Não que essas rebeliões não sejam saudáveis, nosso Deus tem um propósito em tudo, pois quando houve a ascensão do cristianismo, com a pregação da mensagem de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, nós vemos que o farisaísmo estava esgotado e não tinha mais funcionalidade. Foi por esse intento também que os fariseus, que controlavam o aparelho religioso ali do judaísmo em Jerusalém, viram suas posições ameaçadas pelo Filho de Deus, que veio reivindicar a vinha. E como disse na parábola, eles mataram o dono, o príncipe do dono, o herdeiro da vinha do Senhor, que é a nação de Israel. Rebeliões surgem. No período do Senhor Jesus Cristo, eles tinham uma seita revolucionária de extrema esquerda, chamada Zelotes. Entre eles também tinha alguns mercenários chamados sicários, que tinham sica entre as mangas dos seus aventais, punhais que eles assim utilizavam para promoverem suas rebeliões. Em diversas sociedades existem esses revolucionários luciferianos em clubes secretos. O diabo fomenta estas rebeliões. O diabo fomenta no corações de pessoas inquietas que não buscam a calma na providência de Deus, no controle de Deus, que Deus está no controle, que Deus é soberano. Temos que lembrar que o Senhor, Ele é soberano e Ele prometeu com sua graça, com a presença do Espírito Santo, estar cuidando das nossas vidas. Se não cedermos às inquietações da alma, muitos podem ceder, muitos podem ser levados à rebelião, a blasfemar contra Deus. Um exemplo notório que o Senhor me faz lembrar aqui, faz ferver em meu coração, e que é muito importante, né? Quando não somos pacientes em esperar a vontade de Deus, as ordenanças de Deus, nós podemos perder o reino, como Saul perdeu o reino de Deus, o reino da confederação de Israel foi tirado de Saul por conta da rebelião, por não esperar a vontade de Deus. O rei Uzias, por inquietação, acabou sendo ferido de lepra por tentar exercer o sacerdócio. Nós vamos ver mais aqui adiante. E, em especial, a terrível rebelião do povo que não tinha nem 50 dias saído ainda da terra do Egito, e por inquietação, pelo espírito de lascívia que fomentou aquela rebelião, eles confeccionaram por meio de Arão um touro, um bezerro de ouro, e ali praticaram lascívia, imoralidade, bebedice, e entristeceram o Senhor, e o Senhor teve que desencadear a peste e a praga. Então entendemos que nosso Senhor, o nosso Deus Altíssimo, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor.
Em especial em Números capítulo 16 e 17, nós encontramos aqui em detalhes, em muito detalhe, não vai dar tempo nós estarmos trabalhando todos os versículos, mas vamos dar foco aonde o Senhor efetuou de forma enérgica para conter este espírito de rebelião e ao mesmo tempo trazer aos nossos corações uma aplicação, uma exortação para nós aprendermos a viver como Paulo nos ensinou por meio da carta a Timóteo, bispo de Éfeso, a vivermos uma vida de contentamento e não cedermos em rebelião, em inquietações, em murmurações, questionando a forma de Deus governar e de cuidar das nossas vidas. O texto que nós lemos mostra aí aquele que foi contestado acerca do sacerdócio, pois havia uma disputa nesta situação de Números 16 e 17, a disputa do poder político e do poder sacerdotal, do poder de governança política e do poder de governança religiosa sacerdotal. Vemos que essas posições, de certa forma, estavam, sendo objeto de observância, de inveja, de ciúme e de inquietação por parte de algumas tribos. Bem sabemos que o primeiro filho de Israel, de Jacó, é Rúben, mas bem sabemos que as bênçãos que os pais conferiam aos filhos lá no passado, elas tinham um teor profético, e que de certa forma o nosso Deus, na sua onisciência, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele já sabe o começo, o meio e o fim, o que vai acontecer em especial com a tribo de Rúben, qual o seu destino, quais os pecados que de certa forma acometeriam e desqualificariam a tribo de Rúben para o exercício daquilo que eles tanto almejavam, que era ser governantes sobre os seus irmãos. Sabemos que a bênção e a porção do primogênito era sempre maior, mas vemos que a bênção e a porção da primogenitura não foi concedida a Esaú, foi concedida a Jacó. Não foi concedida a Rúben, mas foi concedida a José, a Efraim e a Manassés, os dois filhos de Jacó. Isso gerou com certeza muita inquietação entre os descendentes de Rúben. Vemos que quando a terra ali começa o período da conquista, Rúben se demonstra negligente e ao invés de cruzar as fronteiras do Jordão, ele prefere ficar ali, além do Jordão, e acaba de certa forma se contaminando com muito da cultura pagã dos moabitas, cultura abominável do culto a Moloque e tantas outras coisas que o Senhor abomina, e é uma tribo que não teria condições de assumir o comando. Vemos que o aparelho militar foi concedido a Judá, e de Judá vinha ali a descendência e o reino eterno que foi prometido. Nosso Deus é inquestionável, não podemos fazer questionamentos, contestações daquilo que Deus, aquele que conhece o começo, o meio e fim, aquele que sabe todas as palavras que saem da nossa boca por antecedência, ele sabe muito bem quando ele escolhe, quando ele aponta o dedo e quando ele fala esse é o caminho. Quando me foi revelado, falo isso particularmente, quando me foi revelado o nome desta igreja, Remanescente Cristã Filadélfia, uma mensagem pesada do texto de Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. E o profeta não negou palavras, não omitiu nada em dizer que o caminho é pedregoso e difícil, mas essa é a porta grande que o Senhor te abre. A profetisa que foi utilizada na igreja Mensageiros da Cruz, lá no Parque São Lucas, aqui na capital São Paulo, me trouxe essa mensagem. A porta é grande, mas existem ali muitos obstáculos para que essa igreja possa surgir, mas o Senhor é contigo, é Ele que te abriu essa porta grande. Avance, continue avançando. Então vejamos essa rebelião. No capítulo 16 dá a descrição dos grupos onde ocorrem os focos de incêndio, os grupos que estão inquietantes, os grupos que estão inconformados com a posição que exercem. Veja no capítulo 16, verso 1, Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã, Abirão, filho de Eliabe, Ion, filho de Pelete, filhos de Rúben, reunindo alguns homens. Então aqui
Moisés começa identificando os grupos e clãs revolucionários, rebeldes, que queriam praticar a sedição, estavam inconformados. E a disputa destes grupos, em específico, parte da casa de Levi, dentre os coatitas, e a tribo de Ruben, com aqui na pessoa de Datã, Abirã, e os filhos de On. Note que o On aqui é interessante, porque no decorrer do texto, On, o clã de On não é mais citado. Talvez o On ficou com medo. O clã de On ficou com medo de participar de uma rebelião e recuaram, retrocederam. Mas Datã e Abirão vão sofrer punição. Vou antecipar aqui, foram tragados vivos aos quintos dos infernos, pois a terra se abriu e eles desceram ao abismo por conta da rebelião. Algo interessante a notar, veja que Moisés faz questão de falar que o problema estava dentro da casa dele. A disputa pelo aparelho religioso, a disputa em ser sacerdotes e ali exercer as funções primordiais e essenciais da religião judaica, do judaísmo, ali do sacerdócio na presença de Deus. Coré, filho de Izar, filho de Coate. Nós sabemos que Levi tem 3 filhos, Gerson, Merari e Coate. Todos eles eram levitas, 3 clãs da família de Levi. Mas em especial os coatitas, eles tinham função específica de exercer o sacerdócio na presença do Senhor. E nem todos da casa dos coatitas poderiam estar exercendo os sacrifícios especiais. Em especial, somente Arão poderia entrar na presença do Senhor, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, no dia da expiação, e os da sua casa, os da sua família. A quem muito é dado, muito será pedido. Lembre de Nadab e Abiú, que por exercerem função tão importante, veja o que aconteceu a estes por entrarem na tenda do concerto embriagados. Foram fulminados. Então muitas vezes as pessoas não entendem, né? Acham que ali, por exercerem, estarem em destaque numa igreja, e muitas pessoas pensam que podem tacar pedra, criticar, atacar, mas esquecem de se olhar para todos os personagens bíblicos em sua totalidade. Não há um justo sequer, não há alguém que exerça um ministério sem nenhuma falha. Paulo falhou, Moisés falhou com relação às rochas, às águas de Meribá, tantos heróis, o rei Uzias, Saul falhou, perdeu o reino, e Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Eu poderia citar uma lista aqui de diversos nomes, dentre esses que são citados na palavra de Deus. E é terrível, as pessoas às vezes estão olhando o exercício dos ministérios, né? Como não podem olhar para as suas próprias vidas, vão morrer sem ver os seus próprios rostos, né? Veem só aquilo que está diante dos seus olhos, às vezes não olham nem com profundidade no espelho para ver os seus próprios defeitos, mas só sabem criticar. Então, dentro da casa de Levi, dentro do clã de Moisés e de Arão, que eram irmãos, existiam pessoas insatisfeitas, críticas, pessoas ali de forma ferrenha criticando a posição que Moisés e que em específico Arão estava exercendo. E a tribo de Ruben, né, na pessoa de Datã, Abirão e On, aqui que é citado, os filhos de Pelete, eles pensavam: nós somos os primogênitos, nós é que deveríamos estar exercendo função de governança, nós deveríamos estar governando. Aí essa tribo rebelada aí de Coate, né, está querendo o aparelho religioso, e nós queremos o aparelho militar, queremos governar. Quando nós estabelecermos na terra, a melhor da terra será nosso para que nós possamos governar. Veja no verso 2: levantaram-se contra Moisés juntamente com 250 israelitas, líderes da comunidade, chamados à assembleia, homens de renome. 250 pessoas israelitas
Veja que esta rebelião, estas inquietações, essas indagações, a gente consegue trazer uma ilustração bem interessante quando a gente vê quando Absalão volta do seu exílio para escapar, né? Volta da cidade de refúgio, volta do exílio para não ser morto, né? Visto que outros, talvez irmãos de Aminon, queriam se vingar por aquilo que ele fez. Não que talvez ele estivesse certo, não vamos entrar nesse detalhe, mas algo que ele fez para conspirar contra o reino de Davi, e em partes teve efeito, foi de exercer função que era devida, cabível, era uma prerrogativa do rei, estar indo aos portais da cidade, exercendo o juridicado, juízo sobre as necessidades do povo. E ele fazia, se eu fosse rei, faria isso. E assim ele foi conquistando o coração das massas, ele foi conquistando o coração do povo que traziam ali seus litígios, e ele conseguiu conquistar o aparelho militar. Joabe participou disso, né? E algo terrível, né? Houve uma grande e terrível golpe de estado ali. Davi teve que fugir às pressas, até descalço, fugiu pela rebelião. Note que rubenitas aqui e esses coatitas, que eram levitas, conseguiram fomentar essa rebelião entre os israelitas, entre os irmãos. Então temos que tomar muito cuidado e ser reflexível, sempre olharmos para nós mesmos, sempre estarmos cientes e equilibrados das imperfeições do caráter humano, e ciente que é Deus quem escolhe, é Deus quem coloca no comando, é Deus quem faz a estrela brilhar, e tente qualquer homem nessa terra apagar a estrela que Deus assim está fazendo brilhar, ou tente abrir uma porta que Deus fechou, ou tente fechar alguma que Ele abriu. Homem nenhum consegue. Estamos lidando com ordenanças de Deus, com a vontade de Deus. Veja que os grandes líderes maiorais de Israel tentaram apagar o cristianismo, e quando eles matavam as suas lideranças, e quando matavam os seguidores dos filhos de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o sangue que caía à terra trazia irrigação para surgirem mais filhos de Deus, adoradores do Senhor Jesus Cristo, e até os dias de hoje. Não adianta usar grupos extremistas para exterminar o povo de Deus. Muito pelo contrário, todos eles são participantes das aflições de Cristo e querem se parecer com o Senhor Jesus Cristo em sua vida santificada, e até mesmo na hora da morte. Suas histórias de vida trazem inspiração para a nossa vida. Temos que morrer, se possível for, glorificando o Senhor Jesus Cristo. Veja, 250 líderes entre as tribos de Israel, e eram os maiorais, eram príncipes, eram pessoas de liderança entre as suas famílias e suas tribos. Veja no verso 3, ajuntando-se contra Moisés e Arão, disseram: já é demais, toda a comunidade santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos elevais acima da Assembleia do Senhor? Ao observarmos esse versículo 3 aqui, é muito importante, pena que não temos aqui um gráfico, né, para nós ilustrarmos como era o assentamento das 12 tribos ao redor do quadrante, né? Segundo os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, ali estavam instaladas as tribos. E como os levitas estavam instalados entre as 12 tribos, e em especial o clã coatita de Arão, ali junto com Judá. Então ficava ao leste Judá, Isacar e Zebulon, e Levi, os coatitas. No sul, Ruben, Simeão e Gate. No oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. No norte, Dan, Asser e Naphtali. Os levitas estavam espalhados no leste, frente da entrada, com Moisés, Arão e os sacerdotes coatitas. No sul, os coatitas, parte dos coatitas rebeldes. Ao oeste, os gersonitas. Ao norte, os meraritas. Depois você dá uma busca aí no Google e você vai ver que essa parte rebelosa dos coatitas estava ali junto dos rubenitas. Então veja aqui que eles, na hora que as tendas estavam assentadas ali no quadrante, né,
eles estavam próximos e eles ficavam conversando, né? Como aquela conversa de rebelião em roda de bar e por aí vai, ou num cantinho lá dentro da fábrica, da empresa, ou dentro da igreja, numa reunião, numa casa, né? Esses clãs e tribos se reuniam e ali começaram a promover a rebelião. Veja que isso chega a Moisés no verso 4, 16:4. Quando Moisés ouviu isso, prostrou com o rosto em terra. Depois falou a Coré e a todos que estavam com ele: de manhã o Senhor fará saber quem pertence a ele, quem é santo, quem ele fará aproximar-se dele e quem escolher se aproximar dele. Fazei isto, Coré e todos os que estão com ele, pegai incensários. Então veja aqui que Moisés, sob a influência do Espírito do Altíssimo, ele ordena que a todos esses rebeliosos, todos esses que estão inquietos, que façam incensários, para que o Senhor possa apontar quem são aqueles, quem é aquele, qual é a tribo, qual é o clã, qual é a família que vai se aproximar do Senhor. Pois sabemos muito bem que somente os coatitas da família de Levi podiam se aproximar do Senhor com incensos, com sacrifício e no dia da expiação específico, ir até os santos dos santos. Dá-se entender que até os tribos rebelados, os rebelados ali, eles ficam com medo, né? Porque eles resistem a princípio. Aí no verso 12, né? Quando Moisés manda aos príncipes: peguem os incensários e venham diante da tenda da consagração, para que o Senhor possa apontar quem é que vai exercer o sacerdócio. Veja que Moisés está consertando aquela inquietação na parte religiosa. A parte política de governo ainda nem começou a resolver, mas Deus vai revelar o que vai fazer. E surge aqui da frase dos filhos de Coate. Eles responderam: não subiremos, não vamos obedecer mais às tuas ordens. Veja a empáfia, veja a arrogância, a presunção dos coatitas, dos filhos de Coré, de não, nós não iremos, para mostrar: você não manda em nós. Muito cuidado. Essas rebeliões, como eu disse, começam dentro de casa, né? Às vezes estamos tentando educar os nossos filhos, estamos tentando promover o testemunho pela palavra de Deus, mas encontramos resistências, rebeldia, petulância. Vemos que hoje é muito comum vermos isso no sistema educacional, né? Às vezes a gente vê uma pessoa criticando de forma petulante, de forma incessante, e às vezes as pessoas falam: é inteligência, veja como é inteligência. Não, petulância não é inteligência, petulância é rebeldia. Veja que os filhos de Coré aqui são rebeliosos, são resistentes à palavra de Deus, são petulantes. Não iremos, não vou, não faço. Então isso não é inteligência, é petulância. E o nosso Deus não tolera a petulância. Vão ser todos consumidos pelo fogo. E aí veja que depois eles vão comparecer com esses incensários, né? E o que é o incensário, né? O incensário, ele tem uma representação muito importante, pois sabemos lá no Salmo 114, né, que o incensário, ele representa a intercessão daquele que está clamando ao Senhor. O Senhor, ele manda confeccionar esses incensários, que eram panelas rasas com braseiros, né? Uma camada tinha a brasa aquecida e sob a outra camada tinha ali as enzimas aromáticas, né? Os sacerdotes, que eram advogados daquela época, eram intercessores que advogavam em prol das necessidades do povo, utilizavam esses incensários para entrar na presença do Senhor e fazer a expiação, a propiciação entre as necessidades do povo. Então veja aqui, já que vocês querem tanto serem representantes do povo, advogados do povo, intercessores do povo, confeccionem os seus incensários e venham à presença do Senhor, e Deus vai selecionar quem são. Dá-se a entender pelo texto aqui, não está na ordem, mas veja aqui no verso 16, 34, assim ele e tudo o que tinham desceram vivos à sepultura, e a terra os cobriu e desapareceram do meio da comunidade.
E todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao ouvir os seus gritos, dizendo: vamos fugir, porque a terra não nos engula também. Veja no verso 35, que é o mais importante. Veja como o Senhor sanou o problema das inquietações no plano religioso. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Foi tirada a prova dos 9 para saber o resultado, né? Todos foram eliminados ali. Todos aqueles 250 rebeliosos, representantes das tribos, vieram com seus incensários, e eles tinham que chegar perto do altar e ali esquentar as brasas, aquecer com a chama do altar. Na hora que se aproximaram com seus incensários, o fogo do Altíssimo os consumiu. É um fogo bem semelhante àquele que desceu lá no Monte Carmelo quando Elias invocou. Fogo consumiu os rebeliosos, foram completamente queimados. Veja no verso 20 de Números 16, 20. O Senhor disse a Moisés e Arão: separai-vos desta comunidade para que eu num momento possa destruí-los. Mas eles prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a humanidade, te indignarás contra toda esta comunidade quando um homem pecou? Veja aqui que dá-se a entender que a contaminação das indagações, das inquietações, das murmurações, das reclamações, tinham contaminado, se disseminado por todo o arraial, entre todas as tribos, essa contaminação. O diabo e seus demônios estavam fomentando esta rebelião, em semelhança àquilo que existe no céu, né? Veja o reflexo disso naquela rebelião entre o povo de Deus. Se lá no céu houve entre os anjos, aqui na terra Satanás estende essa rebelião naquele momento crucial do povo ali, com inveja do sacerdócio, com inveja do governo do juiz e sacerdote Moisés. Veja que Deus está falando: separem-se deles, separe desses rebeliosos. Muito cuidado, você está no seu ambiente de trabalho, você chega perto de uma pessoa, ela está todos os dias reclamando. Ao invés de buscar o poder no Senhor para suportar, como Paulo e Silas, que sofreram uma injustiça pela pregação do Evangelho, cometeram roubo, furto? Não, estavam pregando o Evangelho, sofreram falsas acusações, estavam sendo injustiçados dentro da masmorra lá em Filipos, com as costas esfoladas, cheio de verme, cheio de bactéria, de micro-organismo ruim dentro daquela masmorra fedorenta, fezes e urina ali, pois os presos defecavam. Mas Paulo e Silas